Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Paradesporto. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Ciro Winkler, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, estou vinculado no programa de pós-graduação de Ciências do Movimento Humano e sou coordenador do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Conosco, nós temos a nossa intérprete, Carol Amparo, que vai nos ajudar com as libras neste vídeo. Nossa conversa de hoje serão sobre as estratégias para uma anamnese no paradesporto. O principal ponto da nossa conversa de hoje será como obter as nossas primeiras informações sobre o nosso aluno atleta. Bem, para a gente pensar um pouquinho nisso, nós vamos pensar nesse modelo biopsicossocial, onde a gente vai entender como a gente observa a pessoa com deficiência e como a gente pode obter informações e, desse modo, estruturar a nossa anamnese. Acho que o primeiro ponto que é importante a gente parar para pensar é que nós temos que entender que nós estamos falando de uma pessoa que tem como uma de suas características ter uma deficiência ou uma condição de doença. E para isso, nós vamos ter que entender quais são essas características para a gente poder elaborar as nossas perguntas dentro da anamnese. Lembrando sempre, gente, que a deficiência ela vai estar associada diretamente com a função e com a estrutura corporal. De outro lado, nós temos que pensar que uma deficiência vai impactar na participação do sujeito e nas atividades que esse sujeito realiza. E isso vai fazer com que a gente levante fatores pessoais e fatores ambientais que vão estar diretamente associados com a condição da deficiência, em outras palavras, com a função e com a estrutura corporal, com a atividade que esse sujeito pode fazer ou que ele vai ser privado de realizar, e as possibilidades e limitações da participação do sujeito. Para isso, entender um pouquinho mais sobre isso, é importante a gente ir lá no vídeo sobre classificação, que a gente trabalha bem sobre esse conceito, sobre esses modelos, mas eu acho que é importante também a gente ir lá na classificação internacional de funcionalidade, a CIF, feita pela Organização Mundial da Saúde, onde ela cria um monte de estruturas de caixinhas que permite a gente ver quais são as funções corporais que vão estar associadas com as estruturas do corpo, como as funções mentais, sensoriais, voz, fala, sistema cardiovascular, digestivo, reprodutivo, neuromusculo esquelético, movimento e a pele, ou as estruturas do corpo, como o sistema nervoso, olho, ouvido, fala, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo, o sistema reprodutivo, o movimento, a pele. Essas duas caixinhas, elas vão estar associadas diretamente lá com as perguntas das estruturas biológicas e das deficiências. Pensando nisso, ainda nós temos as atividades e participação do sujeito, que vai estar associado com as suas funcionalidades, como, por exemplo, as capacidades, aprendizagem, tarefas gerais, comunicação, mobilidade, autocuidado, vidas domésticas, em relações interpessoais, áreas principais da vida, vida comunitária, e também o desempenho em uma dessas capacidades. E do outro lado, nós vamos ter os fatores contextuais, que vão estar associados diretamente com as barreiras e com os facilitadores, como, por exemplo, os produtos e tecnologias, os ambientes, os apoios e relacionamentos, atitudes, serviços e sistemas, e as relações pessoais. Por que a gente está apresentando essas relações aqui para vocês? Para a gente pensar um pouquinho como que a gente pode buscar perguntas da nossa anamnese baseadas especificamente nessas estruturas. E aí, dessa maneira, a gente sistematiza o nosso processo de obtenção de informação junto aos nossos atletas. Outro ponto que é fundamental quando a gente pensa aqui na anamnese, e aí a gente já pensa um pouquinho no processo de construção da anamnese, baseado naqueles pontos que a gente levantou, a anamnese ela pode ser preenchida ou online, num formulário eletrônico, ou bom e velho papel. Você vai escolher qual o caminho.
Mas mais do que escolher o caminho que você vai ter que escolher para construir a sua anamnese, o ponto mais importante na nossa conversa aqui é que cada pessoa, cada programa vai customizar a sua anamnese conforme a sua demanda. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, nesses próximos 15 minutinhos, é conversar sobre quais são os fatores contextuais, fatores pessoais, fatores ambientais que são relevantes de maneira geral. E vocês vão ter que entender o que é importante para colocar na anamnese de vocês. Bem, indo nesse sentido, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês são os fatores pessoais. Os fatores pessoais vão desde relações bastante simples e essas obrigatórias, como nome, data de nascimento, sexo, local do nascimento, a moradia. Poxa, moradia é importante? Sim, moradia a gente pode pensar desde o tipo de casa, se o sujeito mora, por exemplo, nas palafitas, numa casa de menor condição, se tem banheiro ou não. A gente pode pensar em transporte, como esse aluno vai chegar para as nossas aulas, qual a língua pela qual ele se comunica, que pode ser desde língua portuguesa, pode ser as libras, ou pode ser uma outra língua que ele tenha, cor, raça, são dados importantes, a estrutura familiar, trabalho, e talvez uma coisa que seja muito importante sejam os contatos pessoais de emergência. Caso esse aluno seja cometido de alguma condição na nossa aula, com quem que a gente entra em contato? Esses pontos iniciais aqui eu falaria para vocês, não discutam, não pensem, coloquem na sua anamnese. Eles são fundamentais, porque a anamnese ela tem que servir para eu estruturar a minha aula, como que eu vou fazer a intervenção da minha aula, o que que eu vou ter que saber para eu conseguir direcionar. Então, por exemplo, informações do ponto de vista pessoal, como nível educacional, fundamental, médio, superior, ou um modelo, a escola especial, sala inclusiva, sala de apoio. Se ele sabe ler, são aspectos muito importantes para a gente. Já conversamos aqui um pouquinho sobre moradia, sobre tipos de transporte, aqui a gente cita nos manuais o que você pode estar pensando, a gente pode estar buscando ali as informações de trabalho, se o sujeito trabalha ou não, isso vai impactar diretamente no tempo que a gente vai ter de atividade com esse sujeito, ou mesmo na estrutura familiar, que impacta muito em se ele vai ter ou não suporte, se ele tem uma deficiência severa para vir para a nossa aula, ou se ele consegue ter algum tipo de suporte para fazer atividade fora do nosso ambiente. Então, esses aspectos aí, eles são bem relevantes para pensar em aspectos pessoais do sujeito. Nesse mesmo sentido das questões pessoais, a gente pode pensar ali na função corporal, na estrutura corporal, e talvez uma pergunta fundamental é: qual a função, qual a estrutura do corpo em que o sujeito é acometido pela deficiência? Qual é a causa dessa deficiência? É um trauma, se é uma doença, uma má formação? E qual que é o tempo de surgimento? É congênito ou é adquirido? Dá para a gente pensar em idades, fases, mas essas perguntas vão direcionar de maneira muito conclusiva a nossa prática pedagógica. Eu saber qual é a condição de deficiência dele vai impactar. Saber se ele é congênito ou adquirido vai interferir muito no processo de aprendizagem. Então, essas perguntas aqui elas são muito interessantes. A gente pode adotar o modelo lá do Comitê Paralímpico Internacional, onde tem os nomes para as deficiências, a gente pode pegar livros, mas são perguntas que são interessantes a gente ter uma padronização. Outra relação que é interessante para a anamnese, qual que é o objetivo do sujeito dentro do paradesporto e quais são os objetivos pessoais? Talvez essa pergunta seja muito importante porque o sujeito pode querer praticar esporte para desporto comigo e eu tenho um objetivo de ir para o alto rendimento com aquele menino, mas o objetivo dele simplesmente é lazer ou reabilitação como uma forma de saúde. Então, essas informações iniciais elas são muito boas para criar um alinhamento.
Quais são as percepções que aquele sujeito tem, por exemplo, em relação ao meio, à sua família, se ele é super protegido, ele é abandonado, ele tem alguma situação de conforto. São aspectos bastante interessantes para a gente direcionar e mesmo para a gente perceber como que vai ser a nossa prática. Outros aspectos que são muito relevantes nesse momento inicial, nesse primeiro contato, é saber a experiência prévia que o sujeito já teve, se teve experiência com esporte regular, esporte inclusivo, se já teve contato com o paradesporto, como são as relações sociais daquele sujeito, se ele tem uma vida social além do esporte, além de outros ambientes, se ele tem alguma doença secundária, como funções de pele, cardiovascular, digestivo, metabólico, são muito importantes para a gente mapear o nosso sujeito. Eu coloco aqui uma sugestão que, muitas vezes, para a gente identificar essas variáveis, a gente pode adotar questionários que já são consagrados, como o Parquet, que é para liberação de prática de atividade física, questionário de satisfação com a vida, ou de estados de humor, para a gente conseguir mapear quais são as características desse sujeito. Inclusive, isso aí pode servir para um segundo momento, inclusive para teste e reteste numa avaliação. Mas o Parquet eu sugiro vocês usarem para saber se o sujeito tem ou não liberação física para a prática. Outra frente que é muito importante vindo lá do CIF são os fatores ambientais que devem estar contemplados na nossa anamnese. Para isso, a gente tem que pensar que as questões de atitude, serviços e sistemas, produtos e tecnologia, apoio e relacionamento, e o paradesporto, já que são as perguntas associadas à construção do ambiente para a gente. Então, se a gente for pensar em atitudes, a gente pode pensar em comunicação. Qual que é o tipo de comunicação que o sujeito tem? Desde libras, verbal, escrita, você tem alfabeto datilógico, pranchas de alfabeto, símbolos pictográficos, ou computador com voz sintetizada. A gente tem que pensar que a gente não está falando só para as pessoas surdas, para as pessoas cegas, mas nós temos que conversar com as pessoas com deficiência severa, quer seja uma paralisia cerebral ou uma lesão medular com uma tetraplegia, que vai impactar em necessidades diferentes de diálogo. A gente tem que pensar quais são os serviços que esse sujeito tem acesso para os seus ambientes de prática, se ele tem acesso a produtos e equipamentos esportivos, se ele tem apoio, relacionamento familiar que vai impactar na chegada dele no esporte, se ele tem indicação ou prescrição médica ou educacional ou de serviço social para chegar no esporte. Até isso é interessante porque a gente consegue ver a rede de apoio. Talvez um dos pontos mais importantes que a gente não faça registro na nossa anamnese é se o sujeito tem a liberação médica, tem um laudo médico para a gente anexar no nosso relatório. Porque isso vai fazer com que a gente consiga identificar as características, se ele tem a prescrição de uma órtese, de uma prótese, se ele tem uma demanda, liberação, por exemplo, no caso da síndrome de Down, com a estabilidade atlantoaxial, como que funciona, por exemplo, o aparelho de audição dele, se ele consegue tirar ou não, são algumas informações que tem que estar vindo nessa informação médica ou dos profissionais de saúde, para que a gente consiga fazer um trabalho interprofissional. Você pode falar para mim, poxa, mas eu nunca vou ter isso, mas de repente aquele paciente, aquele aluno atleta, ele já tem essas informações e ele simplesmente vai trazer as informações para a gente registrar e conseguir encaminhar o processo da maneira mais eficiente possível. Outro aspecto que é bastante importante são as atividades e participações que esse sujeito tem prévia à chegada no nosso programa. Então, a gente vai pensar desde a capacidade de desempenho, que a gente já conversou, a gente vai pensar, por exemplo, na mobilidade, se ele tem autonomia para ir e vir, ele consegue vir sozinho, ele consegue vir de maneira independente, ou se ele precisa de apoio de pessoas, ou ele precisa de transporte público. A gente pode pensar no equipamento que ele usa, se ele usa órtese, prótese, andador, muleta, skate, dentre tantos outros. A gente pode pensar no processo de alfabetização dele, se ele é alfabetizado em brailles ou letras ampliadas, no caso da deficiência visual, se ele tem demandas pedagógicas específicas,
por exemplo, a quantidade de informação, se algum professor já fez esse tipo de relato para ele. A gente pode pensar em tecnologias assistivas que esse sujeito use, como óculos, lupa, binóculo, no caso da deficiência visual. A gente pode pensar, por exemplo, como que ele vai fazer a prática de atividade física na comunicação. Talvez os cuidados com o corpo, a gente fala, poxa, essa não é uma demanda da prática da atividade física, do esporte, do profissional de educação física. Mas se a gente for parar para pensar, a gente saber se aquele aluno, aquela aluna consegue fazer higiene pessoal de maneira independente, é uma informação muito importante. Porque a gente vai regular, por exemplo, como que ele vai no banheiro, se ele vai precisar de suporte para ir no banheiro, se ele consegue se limpar no banheiro. Então, a autonomia no banheiro é um aspecto muito interessante, porque de repente nós vamos ter que negociar isso com a família, de como vai dar o suporte se a gente não tem essa estrutura dentro do nosso programa de atendimento. E outro ponto que não deixa de ser importante é se o sujeito consegue entender e responder as questões da própria anamnese. Se ele tem uma deficiência cognitiva ou tem uma paralisia cerebral severa, a gente vai precisar ter essa pergunta ali para a gente conseguir, de repente, obter as informações com os familiares, ou mesmo para a gente entender, por exemplo, quando a gente precisa passar uma informação, essa informação ela vai ter que ir para o familiar de uma maneira por escrito, ou por WhatsApp, ou por qualquer ferramenta de comunicação. Então, olha a quantidade de pequenas informações que a gente passou aqui, que elas devem ser fundamentais para a gente montar uma anamnese, para a gente conhecer o nosso aluno no primeiro momento. Então, se a gente for parar para pensar aqui, essa construção dessa anamnese, a gente fazendo um pequeno resumo, a anamnese é a obtenção de informações antes de a gente ter o primeiro contato com o nosso aluno para a gente conseguir estruturar o nosso programa pedagógico. Como que esse aluno tem que receber apoio, como que ele tem que receber informações de maneira bastante direta e simples. Pessoal, quando a gente pensa em estrutura, um ponto que é fundamental, só façam perguntas que vocês vão usar. Não façam um questionário gigantesco que vai encher a paciência do familiar, a informação do sujeito. Façam perguntas básicas, monte uma estrutura básica que você vai usar no seu programa. Talvez no primeiro momento você tenha uma anamnese simplesinha e vai aumentando ao longo do tempo. Talvez seja uma ferramenta, construí-la, mas façam uma anamnese simples, direta e que você tenha informações básicas sobre o seu aluno. Pessoal, as referências e as informações dessa anamnese estão no manual Estratégias para uma Anamnese no Paradesporto. Lá vocês têm todas as outras referências que foram usadas para a construção das perguntas, sugestões de anamneses, como a anamnese do Ministério da Cidadania e do Esporte e do IBGE. Vocês têm lá as perguntas. Lembrando, pessoal, que o projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, ele conta com o apoio do Ministério do Esporte, do Governo Federal. E não esqueçam, pessoal, de acessar o nosso site paradesporto.unifesp.br, o nosso canal no YouTube Paradesporto Acessível, o nosso podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, nos principais canais de mídia, nosso Instagram cppp22 e meu e-mail pessoal, ciro.winkler@unifesp.br. Pessoal, até a próxima!